Minha convidada é a advogada Thaís Fernanda Bizarria, poetisa, membro da Comissão de Defesa de Cidadania da OAB de São Paulo e que tem um jeito diferente, criativo, de ensinar as leis e o direito. Roda a vinheta. Cafezinho de prosa. Ensina pra gente como é que é a história do divórcio para ensinar numa sala de aula com poesia. Claro. Olha que divórcio não é coisa que tenha muita poesia, não. Normalmente tem. Doutora, vamos lá. Divórcio. Você se lembra de alguma coisa do que você escreveu sobre divórcio? Não? Claro, lembra, né? Lembro sim, Léo. Uhum. E irei recitar agora, Léo, e a você, cidadão da cidade de Rondônia. No Instituto do Divórcio Judicial, o objetivo imediato é a cessação dos efeitos civis do vínculo conjugal e, logo, a dissolução. A lei determina ao juiz um dever especial de buscar a reconciliação do casal, pois, de acordo com o nosso ordenamento, a família deve ser protegida a todo momento. O divórcio pode ser consensual, sendo procedimento de jurisdição voluntária. Neste tipo de divórcio, há consenso do casal. Ninguém atua de forma arbitrária. O divórcio pode ser litigioso, sendo que necessário que entre o casal haja divergência, algo afrontoso, que torne insuportável o vínculo conjugal. Com a nova emenda constitucional, o parágrafo 6º do artigo 226 da Constituição Federal suprimiu o requisito da separação judicial por mais de um ano. Suprimiu também a comprovada separação de fato por mais de 2 anos. A emenda constitucional 66, ao ser aprovada, concedeu a desburocratização do nosso cotidiano. Gente, rimamos que barato. E aprendemos direito. Gente, eu vou te contar um negócio. Olha, união estável. A Constituição Federal reconhece a união estável, que é a união informal, contínua e durável. Olha que barato que essa história aqui da união estável está logo ligada aqui com o bendito divórcio. É que às vezes o divórcio não tem nada de poético, dá um cacete que não tem mais tamanho e tem que ir cada um para o seu lado para ir brigar na justiça depois. Isso demora. É verdade. Mas ninguém vai ficar sem uma cara metade do lado, senão a vida fica muito difícil. É verdade. Então vai lá, já vai uma união estável, né? E é muito tem o mesmo comum. efeito, tem o mesmo efeito de um casamento. Exatamente. Por exemplo, até o regime da união estável, vale citar, é considerado o regime da comunhão parcial de bens. Né? Tudo passa a se comunicar na união estável. Uhum. É utilizado esse regime. E você passando a conviver com uma pessoa, não precisa nem coabitar no mesmo ambiente. Gente, termina aí, se doutor. você apresenta essa pessoa como esposa, como marido, com o objetivo de constituição familiar, já é caracterizada a união estável, já tem direitos. Gente, olha, falência, explicada aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em 6 estrofes, está explicado o que é falência. Você sabe o que é falência, né? É aquele negócio meio complicado, né? Quando acaba tudo que você fica na M. Pois é, mas ela diz aqui, começa dizendo o seguinte: a nova lei de falência visa disciplinar a recuperação judicial, a falência do empresário singular e a recuperação extrajudicial. E tome-lhe... Vem cá, deixa eu lhe perguntar aqui uma coisa. Furto famélico. De vez em quando eu falo isso aqui, as pessoas não sabem direito o que é isso. Furto famélico é uma figura que está no direito. Sim, no Código Penal. Está aqui também no livro? Está também no livro, está no livro. Furto é subtração, famélico advém de fome. Então é furto para saciar a fome, Léo. Uhum. E eu posso falar rimando? Por favor. Furto famélico, conforme o vernáculo, significa a situação daquele que tem fome, que devido a algum obstáculo da vida, furta um bem, come e some. O agente, ao subtrair patrimônio de terceiro para saciar a sua fome, comete o crime que tem o nome de furto famélico, que é costumeiro. Entretanto, telespectador, a sua ilicitude pode ser afastada em virtude do estado de necessidade, desde que seja caracterizada a dificuldade e a desigualdade. O bem a ser subtraído, Léo, deve recair sobre algo de pequeno valor, para saciar a fome daquele pobre coitado. Assim, furtar bacalhau incriminará o contraventor. Agora, a
A mera subtração de 1 quilo de feijão para ensejo de alimentação caracteriza o estado de necessidade, sendo afastada a criminalidade. Rimamos e aprendemos direito do meu jeito. Eu espero que você fique satisfeito e tire algum proveito. Agora me diz uma coisa, o furto famélico é quando é de fome. Bebélico não vem pra cá, porque nem existe esse, né? O cara pegar lá 1 litro de uísque não tem nada a ver. Não. Uhum. Só o furto famélico, mas até em palestra já questionaram o furto bebélico. O bebélico. Me diz uma coisa, doutora, e quem furta Viagra? Porque furta pra comer também, né? É famélico, não? Não. Brincadeira. Não é caracterizado. Bom, fala. Não é caracterizado, é o furto para saciar a fome de alimento, Léo. Esse outro não pode, não. Esquece essa história. Agora, já que a gente falou aqui a respeito de furto famélico, o furto famélico é a pessoa que rouba 1 quilo de alimento, que rouba uma lata de óleo, alguma coisa assim, coisa muito pequena e que prova que não tem dinheiro, ele não é incriminado, né? Ele não vai preso. Não é... Ou se vai preso, pelo menos não será... Ele consegue ser solto. Uhum. No Código Penal, no artigo 23, existem as excludentes de ilicitude. E o estado de necessidade é uma dessas excludentes. Você, Léo, falou perfeitamente, desde que seja caracterizada a dificuldade financeira desse cidadão que furtou para saciar a fome. E vale até citar, existem até alimentos que o valor é irrisório, mas que não é considerado bem de primeira necessidade, que aí não é conseguido afastar a ilicitude. Eu dei o exemplo nessa poesia do feijão e do bacalhau. O feijão, se um cidadão furtar, consegue a caracterização do furto famélico. E a ilicitude, ela é afastada. Agora, já o bacalhau, não. Por quê? Porque o bacalhau é luxo, certo? Perfeito. Se fosse uma picanha, também é luxo. Caviar é luxo. Agora, se fosse a latinha de sardinha, não, aí já vale... Já é famélico. Já é furto famélico. Mas tem que ter atenção, até importante a sua indagação, por exemplo, uma manteiga. Uma manteiga, embora seja o valor pequeno, não é considerado um bem de primeira necessidade. Porque você pode comer um pão sem a manteiga. Mas o pão, sim. O pão, sim. Que barato. A manteiga já não. Que barato. Não vai conseguir absolvição com base no furto famélico. Ou seja, o que distingue o furto famélico de outro tipo de furto é o seguinte, aqui se eu entendi bem, né? Se você me explicou direito, eu vou tentar traduzir aqui. É o seguinte, não é pelo valor, é a minha necessidade de comer. É isso. É a necessidade de comer e também o valor, desde que seja considerado um bem de primeira necessidade. Perfeito. É analisado se o bem é de primeira necessidade ou não. O pão, sim. A manteiga, não, porque a manteiga é supérfluo. Um ovo, sim. A cartela de ovo, não, né? Não. Pronto, está explicado mais ou menos aí assim. Perfeito. É bem desse jeito. Bom, relações trabalhistas estão sempre dentro desse contexto também que a gente está aí, o patrão, o empregado, o capital, o trabalho, e você deve abordar isso também. Abordo. E agora eu recitarei em poesia audiência trabalhista, mas do meu jeito. Vai. Me manda aprendendo direito. Vai. Querido cidadão de Rondônia, na Justiça do Trabalho, as audiências serão realizadas na sede do juiz ou tribunal, visando a celeridade processual, a transparência, o tratamento isonômico e amparo ao desigual. Léo, as audiências não poderão ultrapassar 5 horas seguidas, salvo se tratar de matéria urgente. Todas as preliminares devem ser arguídas. O juiz e escrevente devem estar presentes. Telespectador, o escrevente fará o chamamento das partes, testemunhas e demais pessoas que devam comparecer. Esta, sem dúvida, é a hora, é o momento de todos usarem de seus artifícios para se defender. A ausência do reclamante na primeira audiência, seja inicial ou una, acarreta arquivamento da ação. Já a ausência da reclamada nesta audiência, em relação à matéria dos fatos, importa a revelia e confissão. Querido cidadão, não é imprescindível a presença dos advogados,
as partes podem comparecer pessoalmente e postularem. Todavia, acabam agindo errado e deixam oportunidades de defesa passarem. Tal situação acarreta uma armadilha para as partes, tendo em vista a complexidade do direito trabalhista, pois não sabem manusear essa matéria que é a arte, não almejam assim a tão desejada conquista. E a capacidade justpostulante entra em conflito com o artigo 133 da Constituição Federal, que dispõe que a presença do advogado é indispensável. Fica, no entanto, o dito pelo não dito, pois, na minha opinião e conforme a Constituição, a presença do advogado é considerável. Na audiência, a pessoa jurídica deve ser representada pelo sócio preposto com cartas de preposição. A verdade dos fatos deve ser bem explanada, para que nos autos não haja contradição. Enfim, é primordial ter em mente todas as características em tela evidenciadas, para que você tenha uma carreira profissional brilhante e almeje assim a felicidade tão sonhada. Eu dedico essa poesia a todos os advogados com satisfação e gosto, pois comemoramos nesse dia 11 de agosto o dia do advogado. É verdade, e o dia de São Ivo, né? Aliás, teve o nosso querido procurador Reginaldo da Trindade do Ministério Público Federal fez um artigo a respeito de São Ivo no dia do advogado. Santo. Achei um grande barato e de uma ironia fina, é uma figura. Bom, olha, eu queria... Esse livro está à venda aqui em Porto Velho ou não? Em Porto Velho, todos os livros que eu trouxe para o evento da Faro já foram, esgotaram. Mas eu deixo à disposição o meu Facebook e aí o cidadão pode me adicionar e eu encaminhar pelo correio. Thaís Fernanda Bizarria. Isso, Thaís Fernanda Bizarria. Basta digitar o meu nome no Facebook e adicionar que eu irei aceitar.